tudo bem? Eu sou a Juliana Pacheco, sou professora de filosofia e estou aqui para dar uma breve aula sobre as mulheres na filosofia. Essa é uma temática bastante emergente, principalmente aqui no Brasil, e por isso eu não pretendo esgotar o assunto aqui e nem trazer respostas definitivas. Bem pelo contrário, meu objetivo aqui é fomentar cada vez mais a reflexão, o estudo e a pesquisa acerca dessa temática, para que a gente então consiga trazer luz a uma parte da filosofia que foi apagada. E para começar então, eu gostaria de trazer duas questões que são bastante importantes e que podemos dizer que dá o início a esse estudo, que é: existiram e existem filósofas? Será que as mulheres participaram da história da filosofia? Então, para que a gente possa começar e para que eu possa mostrar também a importância desse estudo, eu vou trazer alguns apontamentos aqui que vão nos ajudar a refletir e a identificar, então, a problemática que se apresenta, né, em torno desse assunto. Quando a gente estuda filosofia, né, a gente se depara com diversas teorias. E essas teorias, né, que nos são passadas são teorias de filósofos homens. Né? Um exemplo é a questão da coleção Os Pensadores, né? É uma coleção clássica que nessa coleção nos é mostrado a vida e obra de diversos pensadores e que nos então mostra que a filosofia, né, que a história, ela é carregada então de teorias de homens, porque a gente pode se questionar, cadê as pensadoras nessa coleção? Nessa é uma coleção que é considerada relevante e que não apresenta pensadora mulher. Então isso nos traz a ideia de que quando a gente estuda algo que é considerado clássico e quando a gente encontra nesse algo só pensadores homens, nos passa a ideia de que só eles fizeram história, que só eles contribuíram para o pensamento, né, filosófico. Então, isso é um apontamento bastante evidente, né, de que isso pode nos trazer uma certa ideia. Outra questão é a figura representativa da filosofia. Sempre a gente associa a filosofia a uma figura masculina, né? Daquele homem barbudo, que é o detentor do conhecimento, do saber. Nunca associamos a uma figura feminina como pertencente a esse espaço filosófico. Outra questão está nas ementas dos cursos de filosofia, né? Que é carregada de teorias de filósofos homens. A gente não encontra filósofas, né, sendo estudadas e trabalhadas nessas ementas. Até nas escolas, quando a gente vai pegar um livro didático, a maior parte do que é trabalhado, estudado, vem de filósofos homens. E quando há alguma mulher, ela é apenas mencionada, que fica lá num cantinho, né, com um trecho curtinho, e nunca é trabalhado ou analisada a contribuição, né, das obras e teorias dessas mulheres. Outra questão também é a própria palavra filósofa. Eu, quando eu vou escrever um texto ou um artigo e digito a palavra filósofa, o corretor já corrige e sempre sugere como filósofo ou filosofia. Ou seja, a gente percebe a problemática aí quando nem se reconhece essa palavra. Essa palavra dá como inexistente, né? Como que uma palavra que eu estou digitando ali é artificial, porque não é evidente como algo que faça parte, né? Isso parece ser um detalhe, parece ser algo simples, mas é algo que reflete, né, todo um problema que nós temos na nossa sociedade e que vão refletir nessas áreas da sociedade, como a filosofia. A filosofia é só uma parte, né, em que a gente percebe uma exclusão das mulheres.
Eu lembro, assim que eu comecei a estudar filosofia, eu me deparei só com professores homens e colegas, a grande maioria homens. Havia disciplinas que era só eu de mulher na sala, né? E quando não tinha só eu, tinha mais umas 2, 3 colegas. E isso começou a me gerar alguns questionamentos, ainda mais quando os professores só traziam, né, teorias de filósofos homens. Eu, enquanto mulher, me vi ali não representada e me questionei: será que não existiram filósofas mulheres que participaram? Assim como eu, nesse período, sou uma mulher que me interesso por filosofia, será que lá na antiguidade não existiram também mulheres que se interessaram por isso? Então, eu lembro que eu fui pesquisar as principais filósofas na filosofia, no navegador ali, e ele veio me sugerindo, você quis dizer os principais filósofos? E aí veio aquela lista gigantesca de nomes de filósofos. E nenhuma filósofa. Hoje a gente sabe que com o trabalho de muitas mulheres, a gente está encontrando algumas filósofas, mas a gente sabe que ainda, né, é só o primeiro degrau de muitos outros que a gente vai ter que caminhar. E até o próprio livro que eu organizei, Filósofas, a ideia que eu tive dele há muito tempo ficou com o título Mulheres na Filosofia. E aí, com essas questões que eu comentei aqui com vocês, de escrever e não ter o reconhecimento de filósofa, falar em pensadoras e muitas pessoas criticarem, eu pensei assim, vou colocar filósofas, porque a gente tem que começar a romper com essa ideia de que a filosofia foi só feita por mãos masculinas. Romper com essa ideia de que nós precisamos falar de mulheres. A gente precisa falar de mulheres, mas a gente não pode também deixar de lado o reconhecimento de mulheres filósofas, que elas são mulheres, mas elas são filósofas também. Começar a tornar evidente, né, essa existência, né, das mulheres enquanto filósofas. Então, esses são alguns apontamentos que nos fazem perceber que existe de fato um problema na filosofia, né? E que isso então se torna algo importante a ser discutido e debatido. E como que, né, nós, em pleno século XXI, sabendo que existiram mulheres na filosofia, por que ainda seguimos estudando apenas homens e nos é ainda apresentado essa tradição filosófica masculina, né? Como se só os homens tivessem participado. E isso a gente sabe, nós vivemos ainda, né, numa sociedade muito machista, patriarcal, e que isso não vem de hoje, isso vem de anos, né? Então, os discursos de legitimação da desigualdade são discursos antigos que permeiam os dias atuais, né? E eu posso trazer aqui para vocês, para a gente perceber que esses discursos são antigos, na própria mitologia. Quando a gente percebe no mito da Pandora, né, que ela, devido à sua curiosidade, abre a caixa de todos os males, a gente está percebendo que o quê? Que as mulheres, elas são representadas como as responsáveis pelas desgraças do mundo, né? Talvez vocês devam estar se perguntando agora, tá, mas se tratando da mitologia, tem as deusas. Inclusive tem uma deusa que é a Atena, que é uma deusa que representa a inteligência. Se a gente for parar para pensar, parece, nem sempre as mulheres foram retratadas de uma forma inferior ou negativa. Porém, se a gente vai mais a fundo na deusa Atena, a gente vai saber que essa é a única deusa que nasceu da cabeça de Zeus, ou seja, a deusa que representa a inteligência, ela só é inteligente porque ela veio da cabeça de uma figura masculina. Então, está aí nos detalhes. E a gente pode perceber também no próprio discurso da religião, né? As grandes religiões, ao longo, né, dos tempos, elas
foram que estabeleceram a conduta própria de cada sexo, né? Quando a gente analisa a tradição judaica cristã do relato da expulsão do paraíso, a gente percebe que a Eva, na verdade, é a Pandora, porque a Eva foi a responsável por ser expulsa do paraíso. Então isso mostra o quê? Que as mulheres são retratadas desta forma. Na própria ciência também, a gente vai perceber lá com os médicos filósofos, quando elaboraram a teoria da debilidade cerebral da mulher, né? Qual era o objetivo? As mulheres acabaram sendo expulsas da cidadania, né? Não sendo inclusas e não podendo participar das atividades políticas com base nessa teoria, né, elaborada, dizendo que o cérebro da mulher é inferior ao do homem. Isso tudo, né, nos mostra que esse discurso está presente em várias esferas. E isso se dá também na própria filosofia. A filosofia ela acabou servindo durante muito tempo na história para justificar essa desigualdade entre homens e mulheres. Só que ao mesmo tempo que ela acabou servindo para isso, a gente sabe que a filosofia ela é um discurso que é capaz de criticar, de impugnar, de desestabilizar, de mudar toda essa situação injusta, porque a filosofia ela tem um potencial emancipatório que reside na sua força crítica. Então, ao mesmo tempo que ela acabou reforçando essa ideia, ela pode modificar essa ideia. Que se a gente for analisar desde lá da Grécia Antiga, lá com o tempo de Sócrates, a filosofia ela era uma atividade caracterizada como uma reflexão crítica, que, devido a isso, ela só poderia aceitar uma crença como certa se essa crença fosse suficientemente bem justificada. Ou seja, isso nos remete a um questionamento da professora e filósofa Susana de Castro, que ela escreveu o livro dela, que inclusive esse questionamento que eu vou ler para você está no livro dela, que é Filosofia e Gênero, onde ela aborda o conceito de gênero como uma ferramenta muito importante para a filosofia, e aí ela vai trazer esse questionamento sobre a filosofia desde lá da antiguidade ter essa reflexão crítica, né, enquanto aceitar algo como verdadeiro que fosse suficientemente justificado, ela questiona o seguinte: como que a gente explica que essa atividade de reflexão crítica nunca tenha parado para analisar as razões da desigualdade política e moral entre homens e mulheres? Ou seja, a filosofia desde sempre, né, lá no período de Sócrates, tinha todo esse cuidado de estabelecer algo como verdadeiro, mas que essa ideia que nós temos da desigualdade que perpetua até os dias de hoje foi simplesmente aceito, não foi questionado, simplesmente foi dado uma condição às mulheres e simplesmente foi dito que elas eram inferiores, que elas não tinham capacidade e simplesmente foi aceito. Como que a filosofia permitiu isso? Esse é o questionamento que a Susana de Castro faz e que realmente nos ajuda a tentar compreender se esses discursos eles foram realmente discursos intencionais, com algum objetivo ou não. Então, aqui, quando eu falo do discurso, né, da filosofia, eu estou falando do discurso dos filósofos. E a gente pode pensar aqui, que eu vou citar alguns filósofos, para a gente entender que esses discursos eles foram fortes, né? E que devido a isso a gente encontra, né, no presente muitos resquícios desses discursos, né? E então, se a gente parar para pensar lá no Timeu de Platão, com o mito lá da criação do homem, esse mito ele acaba reforçando, né, a ideia de que a mulher é um ser pecaminoso, indigno,
né? Se a gente pensar em Aristóteles, quando ele constata, né, o masculino e o feminino como contrário, e quando ele coloca o feminino como sendo a privação do masculino, né, ele está reforçando a ideia de que a mulher ela deve se submeter à vontade do seu contrário, no caso do homem. Quando a gente vai analisar também em Kant, lá na autonomia intelectual, né, na minoridade intelectual, quando ele fala que as mulheres não têm capacidade de pensar e que elas são menores intelectualmente, ele está reforçando uma posição. Quando Spinoza, lá no seu tratado político, ele exclui as mulheres das atividades, né, da participação da política, apelando para as questões biológicas e naturais, ele está reforçando uma ideia. Quando o Rousseau ele destina as mulheres o espaço doméstico, apenas a esse espaço, né, justificando que o físico da mulher é diferente, que ela é menos forte e que a maternidade limita elas, ele está reforçando essa ideia. Tudo isso faz a gente pensar muitas coisas, e alguns podem até estar pensando assim, tá, mas então esses filósofos que são considerados filósofos importantes para a tradição filosófica, a gente tem que descartar eles, não podemos mais considerar o que eles dizem, e pode até estar pensando assim, mas eles são filhos do seu tempo. E aí que vem a questão, mas será que todos os filósofos tinham essa visão misógina em relação às mulheres? E aí eu trago aqui para vocês que nem todos os filósofos pensavam dessa forma. Um deles que é bastante estudado na filosofia é o John Stuart Mill. Esse filósofo, ele foi casado com a Heather Taylor, né, que foi uma filósofa defensora dos direitos da mulher, que foi a primeira a fazer uma petição requerendo o voto feminino. Ele foi casado com ela e ele escreveu um livro, A Sujeição das Mulheres. E nesse livro ele vai dizer que tudo aquilo, né, que se hoje chama de natureza feminina, né, natureza das mulheres, é artificialmente porque as mulheres não tiveram, segundo ele, não tiveram a chance de mostrar, né, as suas capacidades, ou seja, não existiu nunca uma sociedade em que as mulheres dominassem os homens, né? Sempre existiu essa sociedade em que os homens dominaram as mulheres sem deixar com que elas mostrassem se elas são capazes ou não. Então, como elas nunca tiveram essa oportunidade, ele vai dizer que essa ideia de natureza feminina, né, é eminentemente artificial e vai até colocar que as mulheres foram escravizadas porque a condição, né, porque na verdade foi imposta uma condição a elas. E isso é muito curioso, porque John Stuart Mill, ele é um filósofo que é muito estudado e que muitas obras dele são estudadas e analisadas. E é curioso porque essa obra, A Sujeição das Mulheres, que ele escreveu, ninguém conhece quase. E os que conhecem, por que não incluir essa obra também como uma obra a ser discutida dentro da filosofia? Por isso que aquela questão que a gente fala dos filhos do seu tempo, ela vem por água abaixo. E para reforçar essa ideia, eu trago outro filósofo aqui, que é o Delambier, que ele polemizou com Rousseau, quando Rousseau estava escrevendo Emílio. Ele escreveu uma carta para Rousseau, onde ele cobrava direitos iguais entre homens e mulheres. E ele afirmou nessa carta, e eu vou ler aqui para vocês, abre aspas, dizendo assim: negar-lhes a educação é impedi-las de realizar obras de gênio. A maior fragilidade do corpo não significa natureza inferior. Fecha aspas. Então, até esse momento, a gente percebe o quê? Que os filósofos que geraram teorias excludentes, eles não estavam limitados por uma época em que não se podia pensar de outra forma.
Na verdade, eles estavam simplesmente discordando das reivindicações de igualdade daquele período. E eu trago para vocês mais um outro filósofo que não é lembrado por ninguém, a não ser para quem estuda temas ligados ao gênero, né? Que é o Paulin Delabarre. Esse filósofo ele escreveu uma obra que se chama A Igualdade dos Dois Sexos. Na época, né, lá no século XVII, ele era bem famoso, inclusive essa obra é bem famosa, e muitas mulheres ilustradas do seu tempo leram, inclusive alguns homens também concordavam com a visão dele, e o próprio Rousseau tinha na sua biblioteca esse exemplar do livro de Paulin Delabarre. Ou seja, mais outro fato curioso aqui é que o Emílio, na verdade, que Rousseau escreveu, foi uma resposta à obra de Paulin Delabarre e seus seguidores. Ou seja, se entende melhor os autores, né, que são reconhecidos pela tradição filosófica, se a gente conhecer a outra voz, aquela voz que foi silenciada. Ou seja, aqui a gente percebe que John Stuart Mill, ele é trabalhado, muitas obras dele são trabalhadas, mas a sujeição das mulheres, que tem essa temática, não é trabalhada. Aqui a gente percebe que Paulin Delabarre é um filósofo que defendia as mulheres, que discordava, né, de toda essa visão dos filósofos clássicos que tinham essa visão misógina, mas que ele só é trabalhado em outra área, né? Dentro da filosofia não sequer é mencionado. Então a gente percebe que não só as mulheres foram silenciadas na filosofia, como os filósofos homens que discordavam e tinham uma visão totalmente diferente dos que, digamos, difundiram então essa ideia de desigualdade, né, entre os sexos. Então, isso nos traz, são informações muito relevantes, que faz com que a gente perceba que toda essa tradição filosófica existe por trás dela, né, algo escondido, algo que não é mostrado. E falando nisso, né, falando nas vozes que foram silenciadas, eu trago aqui para vocês, né, algumas filósofas que foram muito importantes e que deveriam estar sendo estudadas. Então, por isso que eu organizei o livro Filósofas, onde muitas mulheres, né, brilhantes contribuíram com textos também, que mostra a existência de filósofas desde a antiguidade até os dias atuais, e que elas devem sim serem estudadas, né? A gente resgatar essa real história da filosofia é uma forma da gente fazer justiça a pensadores, né, e pensadoras que eles foram capazes de superar os preconceitos, né, da época em que viveram. Então eu posso mencionar aqui a Aspásia de Mileto, né? A Aspásia de Mileto, ela é considerada, né, como a professora de Sócrates, né? Ela possuía a arte do bem falar. Então, a gente também pode citar a Safo de Lesbos, a gente pode citar a Diotima. A Diotima, ela está também num dos diálogos de Platão, assim como a Aspásia de Mileto. E eu lembro que algumas pessoas falaram assim, mas não existe obra nenhuma da Diotima e nem da Aspásia. Como saber que elas de fato existiram se não tem obras dela e elas só são mencionadas nas obras de Platão? Isso a gente percebe o quê? Quando a gente traz evidências de uma existência, né, de mulheres na história da filosofia, de alguma forma sempre tentam desvalidar isso. Por quê? Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque quando falam, não se sabe, ela pode ter sido só uma personagem de Platão, mas aí eu pergunto,
Por que Sócrates é considerado o pai da filosofia, sendo que a gente não tem nenhuma obra de Sócrates? Ele também é só mencionado por Platão. Mas nunca ninguém questionou isso. Bem pelo contrário, ele é tido com bastante evidência na história da filosofia, inclusive sendo considerado o pai da filosofia. Mas quando é mulher, pode ser colocada em dúvida, né? Ou seja, até hoje há essa dificuldade de aceitar, né, que mulheres possam ter participado, né, desde lá da época de Sócrates e de Platão. É algo que nos faz pensar também e que a gente precisa, sim, mesmo que de fato elas possam ter sido personagens de Platão, elas existiram dentro da história da filosofia como personagens. Mas isso é uma incógnita, a gente não tem certeza, né? O que eu tô tentando trazer aqui para vocês é essa coisa de que, quando é homem, a gente aceita, a gente não duvida, mas quando é mulher, a gente duvida. Tem essa dificuldade da aceitação, né? Teve também a Cristina de Pisan, né, na Idade Média, que ela então tratou de diversos assuntos, né? E ela vai dizer que se fosse dada a mesma educação, o mesmo ensinamento que os homens recebiam para as mulheres, né, não iria existir essa diferença entre homens e mulheres. Aí depois a gente pode também ver pela Olímpia de Gouges, que ela lutou muito pelos direitos das mulheres e dos desfavorecidos no geral, e ela criou a Declaração dos Direitos da Cidadã, né, da mulher e cidadã, que foi em resposta à Declaração do Homem e Cidadão, porque ela dizia: como que os homens têm uma declaração e as mulheres não têm? As mulheres também fazem parte da sociedade. Então, outra que a gente cita também aqui é a própria Simone de Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir, como eu falei anteriormente ali dos livros didáticos, ela é uma das que é mencionada, né? Mas não da forma como deveria. E a Simone de Beauvoir, ela é muito mencionada, mas sempre quando ela é mencionada também vem o filósofo Sartre, ou seja, há sempre a posição dela é sempre como uma posição secundária comparada a ele, né? A gente estuda ela e há como, ela foi uma aluna de Sartre. Na verdade não, eles sempre foram companheiros. E ela foi uma filósofa existencialista que tratou muito dessas questões, principalmente da existência da mulher, né, da condição da mulher na sua obra O Segundo Sexo. E quando se fala desse viés existencialista dela, sempre se refere que ela aprendeu com Sartre, que ela tirou de Sartre. Mas a pergunta é, por que se afirma que ela, né, se inspirou em Sartre e não o contrário? Por que não ele se inspirou nela? Né? Isso aí também é algo que a gente vai refletindo. E uma observação aqui da obra da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, ela vai relatar que quando ela dava aula e participava de grupos de pesquisa onde só ela era como mulher, só ela era de mulher ali, ela, quando discordava de alguma posição com os professores, eles acabavam dizendo para ela que, tu pensa assim porque tu é mulher. E ela, em nenhum momento, pensava em rebater, e tu pensa assim porque tu é homem. Porque a ideia de homem, né, é uma ideia de poder, né, uma ideia de algo bom. Ou seja, então, se ela dissesse isso, ela estaria reforçando a diferença entre homem e mulher. Né? Porque a obra dela, O Segundo Sexo, é que a mulher é vista como segundo sexo, porque o primeiro sexo é o homem. Ou seja, o homem é um modelo, né, principal a ser seguido. Então, no momento que ela rebatesse, e tu pensa assim porque tu é homem, ela estaria reforçando isso. Então, ela sempre respondia da seguinte forma, ela respondia assim, não, eu penso isso porque é verdadeiro.
Ou seja, ela buscava fazer esse movimento de que ela pensava daquela forma, não tinha a ver com o gênero ou o sexo dela, tinha a ver com o pensamento em si, né? Ou seja, trazendo essa ideia de que o correto independe do sexo. Outras mulheres também que participaram, a Hannah Arendt, que eu mencionei, a Rosa Luxemburgo, a Mary Wollstonecraft, muitas outras mulheres participaram. A gente poderia aqui falar de muitas mulheres. E como, né, o intuito aqui dessa aula é só trazer, né, cada vez mais a reflexão para que vocês busquem, né, novas informações, a gente não vai detalhar muito sobre essas filósofas. A questão é que vocês, né, gerem a curiosidade para que vocês pesquisem mais e busquem mais informações sobre essas mulheres. Outra questão também, a partir de tudo isso que a gente viu até o momento, eu tenho uma visão aqui do Humberto Eco, onde ele escreve o seguinte, abre aspas, não é que não houvesse mulheres que filosofassem, é que os filósofos preferiram esquecê-las, talvez depois de terem se apropriado de suas ideias. Então, é mais ou menos isso que acontece. E quando aqui ele fala de apropriado de suas ideias, é que muitas mulheres contribuíram e trocaram diálogos com filósofos. Por exemplo, o filósofo Descartes, muito, né, da sua teoria cartesiana, mulheres contribuíram através, e tem provas dessas cartas que ele trocava, principalmente com a Elizabeth de Boêmio, onde ali eles dialogavam e conversavam, e ele acabou, devido a ideias dela, criando essa teoria. Então, é muito importante a gente conhecer, né, mais a fundo pesquisas que nos mostram isso, que a gente vai poder ter um novo olhar e, como eu tinha dito antes, até entender o porquê, né, da visão de determinado filósofo. E a gente sabe que na história muitas coisas se perdem e que a questão das mulheres é difícil nos dias de hoje. Então, muitas mulheres, para serem ouvidas, elas acabaram usando pseudônimos masculinos para que as suas ideias pudessem valer. A própria Simone de Beauvoir, antes de entrar na filosofia, a gente encontra um repertório muito grande de obras literárias, porque o que ela queria fazer? Primeiro, ela disse que precisaria ser reconhecida para que depois as suas ideias e teorias, de alguma forma, ganhassem alguma credibilidade. Então, a mulher, para entrar direto na filosofia, era muito complicado. Então, ela fez um caminho diferente para poder chegar. Ou seja, nós mulheres sempre temos um caminho mais árduo, né, para poder desfrutar daquilo que a gente gosta. Então, todas essas coisas que eu estou falando para vocês, vocês vão se deparar com o termo, será que isso é uma filosofia feminista? A gente pode dizer que sim, que o feminismo, se hoje a gente está questionando a existência das mulheres na filosofia, a gente agradece ao feminismo, porque foi graças à luta de muitas mulheres que a gente pôde né, tendo voz para estar falando dessas questões e questionando, então, a própria tradição filosófica. E só para diferenciar aqui para vocês, quando a gente fala de filosofia feminista, a gente está falando de tudo aquilo que examina, né? Ou seja, são mulheres que reexaminam várias teorias de filósofos que acabaram falando sobre as mulheres, né? E comprovando também os grandes prejuízos filosóficos que acabam estando impregnados, né, nesse pensamento androcêntrico da filosofia. E a professora e filósofa Maria Luísa Ribeiro, que eu mencionei para vocês, ela criou um núcleo de pesquisas
e ela fala de uma filosofia no feminino. A filosofia no feminino se difere da filosofia feminista no sentido de que a filosofia no feminino ela busca resgatar, então é um trabalho de resgate a obras de mulheres filósofas desde a antiguidade, buscando até nos próprios textos dos filósofos coisas que comprovem a existência delas, então buscando materiais. E a filosofia feminista, então, é essa crítica, né? Ou seja, é uma forma de reexaminar, né, essas teorias dos filósofos em relação às mulheres, né? Ou seja, teorias que acabaram só sendo desenvolvidas dentro dessa visão machista e misógina. Então, gente, eu quero agradecer quem está aqui até o final e quero fechar essa breve aula com uma citação da professora e filósofa Magali Menezes, que ela diz o seguinte, abre aspas, por que as mulheres e a filosofia? Porque sempre estamos, como sempre estivemos, a expor nossas caras, nossas falas, nossos medos, mas principalmente nosso desejo de filosofar. Então eu encerro dizendo que a filosofia ela é de todas e de todos. A filosofia ela não tem gênero. A filosofia é o pensar independente de gênero. E que nós mulheres queremos sim poder ter a liberdade de filosofar, porque nós somos capazes disso. E o resgate dessa tradição, né, da filosofia, essa tradição da história da filosofia, para mostrar que existiram as mulheres, a gente não quer incluir as mulheres, a gente quer o reconhecimento da participação de mulheres que fizeram filosofia. As mulheres não estão a par da filosofia, as mulheres não estão à margem da filosofia, as mulheres estão na filosofia. E se hoje nos passam a ideia de que as mulheres estão à margem ou que as mulheres não fizeram, a gente sabe que essa é uma história que a gente tem que investigar e que os trabalhos de muitas mulheres já vêm mostrando o equívoco dessa história, de que essa história que nós conhecemos é carregada de sombras e que chegou a hora da gente dar luz e vozes a quem sempre foi apagado e silenciado. Muito obrigado e até mais, gente.